Olá, nesta videoaula vamos ver um pouco mais sobre as transformações físicas da matéria, começando com alguns conceitos fundamentais, como o conceito de temperatura. Temperatura não é sinônimo de calor nem de energia. Temperatura não é algo que se forneça a um sistema. Temperatura é uma medida do quão agitadas estão as partículas de um sistema. Ou seja, quanto mais agitadas as partículas estão, maior é esse valor numérico da temperatura. E o instrumento utilizado para medir valores de temperatura é o termômetro. Este aqui, graduado em duas escalas, a Celsius, utilizada aqui no Brasil, e a Fahrenheit, mais utilizada nos Estados Unidos, por exemplo. Mais um conceito importante é o conceito de calor. Calor é energia térmica, mas não energia contida em um sistema. Calor é energia térmica em trânsito, que flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Ou seja, quando as partículas que constituem um sistema estão mais agitadas que as partículas da vizinhança desse sistema, flui energia térmica para fora desse sistema, ou seja, flui calor do sistema para a vizinhança ou de um corpo para outro corpo. E quando esse fluxo de calor cessa? Quando os corpos estão em equilíbrio térmico, ou seja, quando as suas temperaturas se igualam. Agora reflita por um instante. É possível que um corpo possua calor? A resposta é não. Porque calor é energia térmica em trânsito e não energia armazenada. Vamos ver agora o conceito de pressão. Por definição, pressão é a razão, força, área, ou seja, é a força exercida sobre uma determinada área, ou seja, pressão é o valor da força dividido pela área sobre a qual esta força é aplicada. Veja este desenho, por exemplo, e reflita. Onde a pressão é exercida maior sobre o chão? Sob esta ou sob esta região, sob o salto do sapato? Bem, a resposta é sob esta, porque a força exercida pelo sapato é a mesma aqui ou aqui, mas aqui a área sob o sapato é menor, ou seja, quando a área é menor, o valor da pressão sobre ela é maior. Agora que já vimos alguns conceitos importantes, podemos usá-los corretamente, além de compreendermos melhor os fenômenos que ocorrem com a matéria que tem relação com eles. Vamos ver então estas curvas de aquecimento e resfriamento. Elas se referem à água pura. Vamos imaginar que tenhamos um sistema constituído unicamente por gelo, a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Quando iniciamos o seu aquecimento, à medida que o tempo passa e o aquecimento vai ocorrendo, o sistema ganha esse calor, e quando o sistema atingir o ponto de fusão, que no caso do gelo é 0 graus Celsius, inicia-se a fusão. Para uma substância pura, durante todo o tempo de fusão, a temperatura permanece constante.
Quando todo o gelo tiver sofrido fusão, ou seja, derretido, o sistema se constitui de apenas líquido e a temperatura volta a subir. Com o aquecimento contínuo desse sistema, no momento em que a temperatura se iguala ao ponto de ebulição da substância, que no caso da água pura ao nível do mar é 100 graus Celsius, começa o processo de ebulição. E, novamente, quando o sistema se constitui de uma substância pura, durante toda a ebulição, a temperatura não varia. Quando todo o líquido se vaporiza, termina a ebulição e o sistema agora se constitui unicamente de vapor e a temperatura volta a subir pelo aquecimento contínuo. Então, aqui temos o sistema sólido. Aqui, durante a fusão, temos a coexistência das fases sólida e líquida. Aqui temos apenas líquido. Durante a ebulição, temos a coexistência das fases líquida e gasosa. E aqui somente a fase gasosa. Veja aqui neste gráfico a correspondente curva de resfriamento da água. O vapor se resfria quando é retirado o calor do sistema. Durante a condensação, que no caso da água ocorre a 100 graus Celsius, coexistem as fases gasosa e líquida em temperatura constante. Pelo término da condensação, quando todo o vapor foi condensado em líquido, a temperatura volta a diminuir. E, finalmente, quando o líquido, sob resfriamento contínuo, atinge a temperatura de solidificação, que no caso da água pura é igual a 0 graus Celsius, o líquido começa a se congelar em temperatura constante. Assim, o sistema se constitui das substâncias na fase líquida e sólida. Finalizado o processo de solidificação, só existe a fase sólida no sistema e a temperatura torna a cair. Um fator que influencia a temperatura de ebulição das substâncias é a pressão. Veja este esquema. Aqui temos uma pessoa numa cidade litorânea, no nível do mar. E aqui, numa cidade de altitude maior. É fácil percebermos que no nível do mar há mais ar exercendo pressão sobre a cabeça deste indivíduo, assim como em tudo que está neste local. Em altitudes maiores, há menos ar, ou seja, menos moléculas que compõem o ar, ou seja, menos matéria exercendo pressão sobre tudo o que está neste local. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Pois bem, como a pressão atmosférica influencia a temperatura de ebulição de uma substância? Veja esta representação de um becker contendo um líquido em ebulição. Imagine aqui um zoom da superfície desse líquido em ebulição. Quanto maior é a pressão atmosférica ou externa sobre as moléculas do líquido que estão nesta superfície prontas para se vaporizarem, mais energia elas precisam
ter para conseguirem se vaporizar. E quanto mais energia elas têm, maior o seu grau de agitação, ou seja, maior a temperatura do sistema. Assim, quanto maior a pressão externa ou atmosférica sobre a superfície de um líquido, maior será a temperatura em que esse líquido sofrerá ebulição. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Pense um pouco, em que cidade do estado de São Paulo a temperatura de ebulição da água é maior? Em Santos, onde a altitude é 0, cidade litorânea, ou na capital, São Paulo, em que a altitude média é de 730 metros. Bem, você acertou se respondeu na cidade de Santos. Bem, para finalizar esta videoaula, vamos ver este diagrama de fases da água, mostrado aqui parcialmente. Um diagrama de fases é um gráfico que mostra a relação entre a pressão e a temperatura de um sistema e a fase em que ele se encontra. Vamos considerar apenas estas fases aqui mostradas: fase sólida, líquida e fase de vapor. Vamos em frente com esta simplificação e restrição. Para água pura, sob pressão de 1 atm, uma atmosfera de pressão, abaixo de 0 graus Celsius, ela se encontra na fase sólida. A 0 graus Celsius, temos a fusão, e acima de 0 graus Celsius, temos a água totalmente na fase líquida. Quando o sistema a 1 atm de pressão atinge a temperatura de 100 graus Celsius, começa a ebulição. E acima desta temperatura, o sistema está completamente na fase de vapor. Qualquer par de valores de pressão e temperatura que caia nesta região indica que nesse valor de pressão e temperatura, a água estará na fase sólida. Esta é a região da fase líquida, ou seja, qualquer valor de pressão e qualquer valor de temperatura cujo par caia nesta região, indica que o sistema está na fase líquida. E de forma semelhante, qualquer ponto que corresponda a uma pressão e a uma temperatura que caia nesta região, o sistema está completamente na fase vapor. Esta é a curva de fusão e de solidificação, ou seja, nesta curva, valores de pressão e temperatura que caiam nela indicam que o sistema está em fusão ou em solidificação, se estiver sendo fornecido calor ou retirado calor do sistema. Assim, se o sistema estiver sob determinada pressão e determinada temperatura, cujo ponto caia nesta curva, coexistem as fases sólida e líquida. De modo semelhante, esta é a curva da vaporização ou liquefação, e esta é a curva da sublimação. Finalmente, este é o ponto triplo, que para a água pura corresponde a uma pressão de aproximadamente 0,006 atm e temperatura de 0,01 graus Celsius. Sob esta pressão e esta temperatura, a água existe em equilíbrio nas fases sólida, líquida
e vapor. Bem, eu fico por aqui, até a próxima videoaula.